Muito bem, bom dia. Então, olha só, no ano nós vamos hoje fazer a correção da nossa atividade, número ao 5, tá? Da página 18 a 20 do caderno 2. Então, muita atenção para a correção, para poder entender aí direitinho, né, a gente tirar as dúvidas e fixar o conteúdo, né, da melhor maneira possível. Olha só, gente, a número 1, nossa atividade, pede o seguinte: acrescente ao período simples duas orações coordenadas assindéticas. Então, nós temos já um período simples, ou seja, né, uma oração apenas, só um verbo, e está pedindo para a gente acrescentar duas orações coordenadas assindéticas, ou seja, orações aí que não possuem conjunção, ligando essas orações ao primeiro período simples que já tem aqui em cada exemplo. Então, olha só aqui o primeiro exemplo, para a gente entender. Na letra A já tinha a frase o jogador pegou a bola. Então tem que acrescentar mais duas orações, ou seja, mais dois conjuntos de palavras que contenham um verbo, e elas precisam ser assindéticas, ou seja, sem usar preposição. Então eu continuei, eu fiz esse exemplo, claro que você pode fazer outro, mas a ideia é essa, que você use então mais duas orações. Então eu coloquei aqui essa primeira oração, arremessou com força, coloquei uma vírgula, né, e coloquei mais uma oração, levantou os braços. E ficou assim a minha frase. O jogador pegou a bola, que é a frase inicial, arremessou com arremessou-a com força, levantou os braços. Perceba que eu não usei o e. O e é uma conjunção, então eu não posso usar aqui, já que é para colocar orações coordenadas assindéticas. Se você usar a conjunção, ela passa a ser sindética. Tranquilo? Então ficou assim: três orações, todas juntas num único período, porém separadas apenas com vírgulas, né? Só pelas vírgulas. Ok? Então, vamos para o segundo exemplo. Letra B. Eu já tinha aqui, logo de manhã, vi os pássaros nas árvores. É uma oração apenas, olha só, período simples, só tem o verbo ver, e aí eu usei ela novamente, logo de manhã, vi pássaros nas árvores. Coloquei a vírgula, acrescentei mais uma oração, escutei seu canto. Olha o verbo escutar. Coloquei outra vírgula e acrescentei outra oração, alegrei-me com o céu azul. Olha o verbo alegrar-se aqui, ó. Então, eu tenho então aqui a primeira frase inicial, acrescentei mais duas orações no mesmo período. Lembrando que só finaliza no final aqui, ó, com ponto final. Então tem que ser um período só, não posso colocar ponto no meio dessas frases aqui. Por isso a separação foi feita com vírgulas, beleza? Olha só aqui, letra C. A doceira pegou a colher. Então, utilizei aqui novamente, coloquei vírgula. O professor sempre vai pôr vírgula? Sim, você vai começar uma nova oração, você pode separá-las com vírgula, ok? E já que não pode usar nenhuma conjunção, porque pedindo as sindéticas, então você não vai usar o e, né, nem outras conjunções, vai só usar a vírgula. Então, coloquei aqui, a doceira pegou a colher, vírgula, mexeu o doce, vírgula, acrescentou mais açúcar. Viram? Então, o que eu criei aqui? Eu criei um período composto, ele agora tem três orações. A primeira oração está aqui, a doceira pegou a colher, está em torno do verbo pegou. A segunda oração está em torno do verbo mexer, né? Mexeu. E a terceira oração está em torno do verbo acrescentar. Acrescentou mais açúcar. Então, são essas aí as minhas respostas para a letra C. Professor, tem que ficar igualzinha a sua? Não. São respostas possíveis, uma vez que você pode ter criado as suas. O que você vai reparar? Se você fez a separação com vírgulas, igual eu fiz, e se em cada uma dessas orações que você acrescentou, tem aí um verbo, né? Para poder ser uma oração. Não pode usar nenhuma conjunção, não pode usar e, nem mas, nem porém, nem contudo, nem ou, né? Nem nada disso. Então, por quê? Porque são conjunções, aí as orações vão deixar de ser assindéticas. Lembrando, as assindéticas são aquelas que são ligadas umas às outras, porém sem o uso de conjunção. Vamos para a letra D, então. Ouviu-se um estrondo.
Então, mantive essa oração aqui, coloquei a vírgula, você vai ter que separá-las todas com vírgulas. Cada oração dentro aqui de, né, um período separado por vírgula. Então, ouviu-se um estrondo, vírgula. Eu coloquei a luz apagou, vírgula, coloquei as pessoas correram assustadas. Então, ficou, primeira oração, ouviu-se um estrondo, já existia. Eu acrescentei a vírgula e coloquei a luz apagou, olha só o verbo apagar, coloquei vírgula de novo e coloquei mais uma oração. As pessoas correram assustadas. Lembrando, pedindo para acrescentar duas orações. Então, já tem uma, você vai acrescentar mais duas em todas as questões, beleza? Então, essa é a correção da número 1. Tranquilo? Vamos então para a número 2. Diz assim: a seguir, há períodos simples que encerram uma só oração, ou seja, que só tem uma oração. E períodos compostos por orações coordenadas separadas por vírgula. Então, está pedindo para a gente grifar aí apenas as orações coordenadas dos períodos compostos. Então, vamos lá. A finalidade dessa atividade aqui, gente, é a gente distinguir entre termos de oração que são isolados por vírgulas e orações coordenadas. Nem tudo que é isolado por vírgula é uma nova oração. Então, cuidado, é isso que a gente tem que olhar. Olha só aqui, ó. Na letra A. A letra A tem oração coordenada. Então, a gente vai destacar a letra A. Olha só. A dor conta os segundos. Ponto e vírgula. A alegria esquece as horas. Então, tem verbo aqui no primeiro? Tem, verbo contar. Tem verbo aqui no segundo? Tem, esquecer. Então, aqui eu tenho uma oração coordenada, né, já que eu tenho duas orações, beleza? O período é composto. Então, né, a gente destaca aqui a letra A. A letra A é uma das que a gente vai marcar. A letra B não tem oração coordenada, gente. Tem uma vírgula aqui, mas olha lá, o farto de jejum não tem medo algum. Então está falando que a pessoa que é farta não tem medo nenhum de jejum. Qual é o verbo? O verbo ter. Só tem um verbo. Então, se só tem um verbo, não é o período composto, não tem oração coordenada. Então, a letra B não entra. Beleza? Então, agora a gente só marcou a letra A. Isso é só para destacar? Sim, só essas que estou falando aqui, ou seja, só as que têm oração coordenada. Vamos lá. Letra C tem oração coordenada? Tem oração coordenada, já coloquei aqui. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que analisar a oração e pensar o seguinte: tem verbo? Tem. Quantos? Se for mais de um, então tem oração, né? Mais de uma oração, o período é composto. Então, olha só. Boca fala, boca fala, boca paga. Então, tem o verbo falar e tem o verbo pagar. Logo, são duas orações, a vírgula está separando as duas orações. Então, letra C, nós vamos destacar, beleza? Letra D, não vamos destacar. Por quê? Depois da vitória, afia-se a faca. Esse depois da vitória aqui não é uma oração, gente. É apenas um advérbio de tempo. Quando que eu afio a faca? Depois da vitória. Então, eu não tenho duas orações. Tenho apenas uma, que é o verbo afiar. Né? Logo, não vou destacar a letra D. Letra E é a mesma coisa. Também não vou destacar por quê. Gosto e cor não se discute. Gosto e cor não se discute. Então, olha só. O verbo aqui é só apenas o verbo discutir. Logo, não tem duas orações. Então, aqui eu tenho uma vírgula que separa essas duas, né, essas duas partes de uma oração só, não tem oração coordenada. Então, não conta nesse caso, beleza? Letra D e letra E não vão ser destacadas. A letra F nós vamos destacar. Por quê? Grave os louvores na pedra, vírgula. Escreva os insultos na areia. Vendo? O verbo gravar e o verbo escrever. Então, eu tenho aqui duas orações. A primeira oração, grave os louvores na pedra. A vírgula aqui, ela está separando duas orações coordenadas. A segunda oração, escreva, né, os insultos na areia, por causa do verbo escrever. Então, você vai grifar aí a letra F, beleza? A letra G, professor, também. Por quê? Vão-se os haveres, ficam os saberes. Então, temos o verbo ir aqui, ó, vão, e temos o verbo ficar. São dois verbos, então tem duas orações.
elas são coordenadas, então a vírgula está apenas separando as duas orações coordenadas. Destaca a letra G também, beleza? Letra H não vamos destacar. Por quê? Lobo de goela cheia não morde. Qual verbo? Só morde. Então, só tem um verbo, só tem uma oração, com as vírgulas aqui, apenas isolando aqui como que o lobo está, né? Como? De goela cheia. Letra I. Letra I você vai destacar, porque temos orações coordenadas. O nascimento desiguala a alguns, vírgula. A morte iguala a todos. Então, temos o verbo desigualar e temos o verbo igualar. Né? Então, a primeira oração é o nascimento desiguala a alguns. E a segunda oração, a morte iguala a todos. Então, nesse caso, o nosso período é composto por coordenação, uma vez que a vírgula apenas separa as duas orações. Beleza? Destaque, então, a letra I. Vamos lá para a letra J. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ninguém meta a colher, né? Olha só, aqui nós temos destacar? Não. Professor, mas briga não é verbo? Não, brigar é verbo. Quem está brigando? Ah, marido e a mulher. Não, a gente, senão estaria, marido e mulher brigam. O verbo aqui, a palavra briga, é um substantivo, e não um verbo. Então, nesse caso aqui, eu não tenho uma oração. O único verbo que eu tenho nessa frase é o verbo meter aqui, ó. Ninguém meta a colher. Então, nesse caso, só tem uma oração, não vou destacar a letra J. Por fim, a letra K nós vamos destacar, porque temos orações coordenadas. Primeira oração, enterra os mortos, vírgula. Segunda oração, cuida dos vivos. Enterra os mortos, cuida dos vivos. Professor, por que tem duas orações? Enterra é um verbo, cuida é outro. Então, duas orações no mesmo período, orações coordenadas, a vírgula está separando as orações coordenadas. Então, destaca a letra K. Ficamos, então, na número 2, destacando apenas letra A, letra C, letra F, letra G, letra I e letra K. Beleza? Então, vamos para número 3. Pede que nós façamos a leitura do poema Os Catadores de Papel, da Rosiana Murray. Então, é importante aí que vocês reescrevam no caderno as orações de cada estrofe, como se aí o texto fosse em prosa, né? Um texto corrido, para encontrarem os verbos e perceberem se as vírgulas separam orações ou apenas expressões. Então, olha lá. Pela cidade afora, noite ou dia, a qualquer hora. Os catadores de papel são triste paisagem. Vão juntando papel e pobreza. Moram assim, nas praças, nos vãos, em casa feita de nada. Tenho tanta pena dos catadores de papel, agora moram aqui, no meu poema. Olha só. Então, letra A pede para a gente separar no poema as orações de cada estrofe utilizando barras. Então, a gente vai separar por oração. E aí, você vai perceber que tem vírgula que separa oração e tem vírgula que separa expressão, ok? Lembrando, para poder saber onde eu tenho oração, procura o verbo. O verbo vai, então, indicar tudo que ao redor dele está, né, para formar aquela oração. Então, a primeira aqui, olha só. Pela cidade afora, coloquei uma barra aqui. Pela cidade afora, noite e dia, a qualquer hora. Os catadores de papel são triste paisagem. Gente, só tem um verbo aqui, que é o verbo são. Então, olha só, nesse caso, eu não vou. Não gostei, não. Eu não vou destacar mais palavras do que essa. Então, tá vendo? Tudo isso aqui é uma única oração. Então, pela cidade afora, até paisagem é uma única oração. Então, eu coloquei uma barra aqui, coloquei uma barra aqui. Beleza? Por quê? Porque só tem um verbo. Só tem um verbo. Olha só aqui. Vão juntando papel e pobreza. O verbo juntar aqui, ó. Vão juntando. Então, vão juntando, eu tenho uma oração. Papel e pobreza. Logo, né, só tenho aqui uma oração, então ponho uma barra aqui, outra aqui. Percebam que, nesse caso, a vírgula, olha só, depois da palavra pobreza, serviu então para separar a oração. Moram assim, morar, assim, moram é verbo.
Mas vamos continuar. Moram assim, vírgula, nas praças, vírgula, nos vãos, vírgula, em casa feita de nada. Perceba que nas praças, nos vãos e em casa feita de nada são lugares, então são advérbios de lugar. Logo, não tem mais verbo aqui. Desde moram até nada é uma oração só. Então, já tem aqui a barra da última oração, apenas acrescentei aqui para finalizar essa próxima. Então, ficou aí. Olha só. Primeira oração é pela cidade afora até paisagem. Eu vou escrever aqui para a gente poder sinalizar. Então, essa é a primeira oração. Aqui eu tenho uma oração. Vão juntando papel e pobreza é a segunda oração. Então, mais uma oração. Moram assim até nada é a terceira oração. Tem apenas um verbo aí. Ok? Vamos lá. Tenho tanta pena dos catadores de papel. Olha o verbo ter aqui, gente. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Tanta pena dos catadores de papel. Então, tenho até papel, novamente, mais uma oração. Aqui a vírgula serviu para separar a oração, né? Aqui o L ali também, né? Então, esse pedacinho aqui, uma oração. Beleza? Vamos lá. Próximo. E agora, tenho novamente aquele trecho que a gente já viu. Agora moram aqui no meu poema. Então, novamente, o verbo morar, até poema, é tudo uma oração. Então, ficamos aí. Nós descobrimos que no nosso poema tem 5 orações. Então, cada uma dessas aí é uma oração. Revisando, olha lá, a primeira, a segunda, os verbos estão destacados. A terceira, a quarta e a quinta oração. Beleza? Vamos seguir. Letra B. Para a gente indicar as estrofes em que há orações coordenadas e classificá-las em sindéticas ou assindéticas. Então, nas duas últimas estrofes, as orações são coordenadas e elas são assindéticas. Vamos lá conferir? Então, olha só aí, nas duas últimas estrofes. Aqui, vão juntando papel e pobreza, moram assim nas praças, nos vãos, em casa feita de nada. Aqui tem duas orações, que começa aqui, ó, em vão, e termina aqui em nada. E aí opa, o mouse saiu riscando tudo. Espera aí. Então, essa é uma oração, é um período só, mas que tem a primeira oração que vai até pobreza e a segunda oração que é de moram até nada. Então, elas são coordenadas uma vez que eu trabalho independente das duas, né? Uma independente da outra. Então, tem o verbo aqui vão juntando e tem o verbo aqui moram. Então, são assindéticas. Por quê? Porque só tem a vírgula separando, não tem conjunção. Então, assindéticas. E na última estrofe também. A frase começa aqui, período, né? Tenho, termina em poema. Porém, aqui dentro a gente tem duas orações. O primeiro verbo é tenho, né? E o segundo verbo é moram. Então, a primeira frase, primeira oração, quer dizer, ela vem até papel. Então, tenho tanta pena dos catadores de papel. Primeira oração. E a segunda oração vai de agora até poema. Agora moram aqui no meu poema. Então, moram é um verbo, tenho é outro, são duas orações coordenadas. Como não tem conjunção língua das duas, apenas a vírgula aqui, então são orações assindéticas. Beleza? Então, continuando, vamos agora para número 4. Construa um período com orações assindéticas, relatando o que ocorre em cada quadro da tira em que o lobo mau joga basquete com os 3 porquinhos. Então, vamos prestar atenção aí na nossa tirinha. Vamos, então, para uma resposta possível. Para a gente construir um período com orações assindéticas, relatando aí o que ocorre em cada quadro em que o lobo mau joga basquete com os 3 porquinhos. Então, como que ficaria? Eu coloquei assim, é uma resposta possível, não é a única, mas você pode utilizá-la. Então, no primeiro quadro, eu colocaria lá, sobre o primeiro quadro. Os 3 porquinhos estavam embaixo da cesta.
Então, o primeiro verbo aqui, ó, estavam com os braços levantados, o lobo olhava para eles. Então, aqui, segunda oração. Ficaram duas orações. A primeira, os três porquinhos até braços levantados. Eu separei com ponto e vírgula e continuei aqui com outra oração, que é o lobo até eles. Então, ficaram duas orações juntas no mesmo período. Ó. Começa aqui na letra maiúscula, terminou no ponto final. É um período só, um período composto por orações coordenadas. A primeira, de os até levantados, a segunda, de o até eles. Porque eu tenho só dois verbos. Viram? Assim que vocês vão fazer. Vocês têm que montar, né, frases, orações assindéticas, ou seja, não pode usar o e, não pode usar mas, não pode usar além disso, assim também, contudo, porém, né, ou seja, sem conjunção. Assindética sem conjunção. Então, no segundo quadrinho, né, olha lá, volta no primeiro. Então, a historinha. O três porquinhos estavam embaixo da cesta, olha lá, com os braços levantados. O lobo olhava para ele, ele só olhava, né, imaginando talvez o que ia fazer. Então, ficou essa minha resposta do primeiro quadro. Para a sua resposta estar correta, ela tem que ter duas orações, ou seja, né, dois enunciados no mesmo período, que tenham aí, né, verbos, então só um verbo em cada uma, para poder você, no caso aí, dois verbos, né, se você for fazer duas orações. E para ser assindética, lembrando, não pode juntar com conjunção, apenas vírgula ou ponto e vírgula, beleza? Eu só pus um ponto aqui, errado, por quê? Porque você fez dois períodos simples, e não um período composto. O período ser composto, as duas orações têm que estar na mesma frase. Ou seja, ela vai começar aqui na letra maiúscula e vai terminar só lá no ponto final, né? E as duas orações estão na mesma frase, porém, né, separadas aí com ponto e vírgula. Beleza? No segundo quadrinho, olha lá, vamos olhar, aí o lobo, ele dá uma estufada, né? Olha aqui que eu coloquei. O lobo preparou o lançamento da bola, primeiro verbo. Parou. Então, a primeira oração vem de o lobo até bola. Aí eu coloquei uma vírgula e separei, né, a segunda oração. Os porquinhos permaneceram com os braços levantados. Então, olha lá. Segundo verbo, permaneceram. E aí, o meu período é composto, porque começa aqui em o lobo e vai até levantados, onde tem um ponto final. Mas eu separei as duas orações com uma vírgula. Então, a primeira oração está em torno do verbo parou, a segunda oração está em torno do verbo permanecer. Beleza? Vamos para o terceiro quadrinho. O lobo soprou fortemente na direção dos porquinhos. Ponto e vírgula, eles voaram pelos ares. Então, o primeiro verbo soprou, segundo verbo voaram. Tudo num período só, então são orações coordenadas. O que eu usei para separá-las? Ao invés da conjunção, coloquei ponto e vírgula. Na primeira oração, o lobo soprou fortemente na direção dos porquinhos. A segunda oração, eles voaram pelos ares. Então, duas orações coordenadas assindéticas, uma vez que não tem conjunção ligando as duas, cada uma tem seu verbo próprio. Por fim, o quarto quadrinho, né? O que aconteceu? O lobo soprou, eles voaram, e aí eu coloquei assim: os porquinhos sumiram, vírgula. O lobo enterrou facilmente a bola na cesta. Então, primeiro verbo, sumiram. A primeira oração vem até aqui. Separei com vírgula, coloquei a segunda oração do período. O lobo enterrou facilmente a bola na cesta. Então, o verbo aqui, enterrou, né, compõe a segunda oração. Então, o período é composto, pois começa em os porquinhos e termina em cesta. Tem duas orações, não tem conjunção ligando, então são duas orações coordenadas, uma vez que eu posso falar as duas separadamente, consigo entender, e como elas estão ligadas apenas com vírgulas são assindéticas, beleza? Fechamos então o número 4, vamos para a questão de número 5, ok? Vamos lá? Lembrando, na número 4, as suas frases não precisam estar exatamente conforme as minhas, elas só precisam seguir o mesmo padrão, como eu expliquei. Duas orações, independentes, no mesmo período, e ligadas sem uma conjunção, ou seja, com uma vírgula ou ponto e vírgula.
beleza? Vamos, então, para número 5, que diz assim: junte as orações em um só período, de modo que haja oposição entre os dois fatos ou ideias. Oposição, gente. Oposição é o quê? O que vocês vão lembrar? A gente vai utilizar, né, as conjunções adversativas. Para isso, acrescente um advérbio não em uma delas. Então, uma vai ter o não, a outra continua normal. Então, o que você tem que colocar? Usar vírgula antes da conjunção adversativa. E usem aí diferentes conjunções adversativas. Não precisa usar só o mas, não, tá, gente? Pode usar outras também que têm o mesmo valor. Então, olha aqui. Eu tinha duas frases, duas orações, dois períodos simples. A bailarina é bonita e dança bem. Eu quero, então, fazer aqui uma oposição entre elas. Então, eu coloquei assim, ó, a bailarina é bonita, vírgula, mas não dança bem. Viu? Sempre usar vírgula antes da conjunção adversativa. Ó, a vírgula aqui, conjunção adversativa aqui. Mas eu posso falar diferente. Eu posso falar que a bailarina não é bonita, vírgula, mas dança bem. Então, também, ó, coloquei vírgula e coloquei a conjunção. Coloquei o não na primeira oração. Aqui eu coloquei o não na segunda. Então, eu coloquei as duas formas para vocês verem, né, como pode ser feito aí. Quem fez essa primeira está certo, quem fez a segunda também está certo. Ok? Vamos para B. O automóvel derrapou na pista molhada, primeira oração. Segunda oração, segundo período, o acidente foi grave. Agora eu quero juntar e colocar, lembrando, coloca a vírgula, coloca a conjunção. Sempre funciona assim, tá, gente? Antes de conjunções adversativas, eu sempre uso vírgula. Olha lá. O automóvel derrapou na pista molhada, coloquei aqui, mantive, pus a vírgula, coloquei, então, agora a conjunção adversativa, porém. E acrescentei a segunda frase. Acidente, porém, coloquei o não, né? Tem que ter o não em uma delas para poder dar certo. Então, olha lá, o automóvel derrapou na pista molhada, vírgula, porém, o acidente não foi grave. Primeira opção. Segunda opção, coloquei o não na primeira frase. O automóvel não derrapou na pista molhada, vírgula, põe a conjunção adversativa, porém, e põe a segunda frase. O acidente foi grave. Então, aqui, duas opções para vocês. Só tem que fazer as duas? Não, pode ser uma das duas. Coloquei por quê? Quem colocou o não na segunda, aqui, o exemplo. Quem colocou o não na primeira, aqui o exemplo. Lembrando que, entre elas, o que você acrescentou aqui, nesse meio aqui, você colocou uma vírgula e colocou a conjunção aqui, beleza? E aí o não vai vir ou nessa ou nessa. Então, letra C. Mamãe aumentou minha mesada. Comprei uma nova mochila. Colocando o não na primeira ou na segunda, como vai ficar? Olha só, mamãe aumentou minha mesada, vírgula, coloquei a conjunção aqui, ó, no entanto, coloquei um não para a segunda oração. Minha mãe aumentou minha mesada. No entanto, ou seja, ao contrário do que era esperado, não comprei uma nova mochila. Primeiro caso. Segundo caso, coloquei o não na primeira oração, vírgula, né, aqui, e o no entanto continua do mesmo jeito. Só o não que veio para cá. Mamãe não aumentou minha mesada, vírgula, no entanto, comprei uma nova mochila. Então, é a segunda opção aí para vocês na letra C. As duas estão corretas? Estão corretas. Pode fazer apenas uma das duas. Enfim, letra D, então, para a gente finalizar a nossa correção, né? Os remadores eram fortes, primeira oração. Segunda oração, dominavam os barcos. São dois períodos simples, uma vez que, né, olha só, começa aqui letra maiúscula, termina ponto final, acabou, que é um período, que é o outro. Eu quero juntar os dois períodos simples, formar um período composto. Tem que ter a conjunção adversativa, tem que ter um não em uma delas. Primeiro exemplo, os remadores eram fortes, repetir. Aí eu coloco a vírgula, coloco o contudo, que é uma conjunção adversativa, e pus o não aqui para a segunda oração. Não dominavam os barcos. Então, ficou: os remadores eram fortes, vírgula, contudo, não dominavam os barcos. A segunda oração já ficou assim. Coloquei o não nela, e aí veio aqui. Os remadores não eram fortes, vírgula, mantive, pus o contudo e mantive a segunda oração. Contudo dominavam os barcos. Então a segunda ficou: os remadores não eram fortes, vírgula,
contudo dominavam os barcos. Então, duas opções também para vocês. Qualquer uma das duas está corretíssima. Faça novamente, né, a correção. Se preciso, volte e o vídeo, assista a questão que você talvez não tenha entendido direito, né, se quiser colocar mais lento para poder entender melhor. Nesse caso, ainda assim, ficar alguma dúvida, só me chamar. Estou esperando vocês no WhatsApp, só me chamar durante todo o horário de aula, estou aguardando pelas dúvidas de vocês. Façam uma boa correção, grava aí o conteúdo para a gente não esquecer, beleza? Então, é isso, meus amores. Boa correção para todos. Beijão, até a próxima.